Olá, vamos resolver esse exercício? A acrilonitrila é produzida pela reação de propileno, amônia e oxigênio. Propileno, amônia e oxigênio. A acrilonitrila está aqui. Conjuntamente se produz água. A alimentação molar contém 10% de propileno, 12% de amônia e 78% de oxigênio. Então, essa aqui é a alimentação molar. Pergunta-se qual é o reagente limitante, qual a porcentagem em excesso dos demais reagentes. Calcule os quilogramamols de acrilonitrila produzidos para uma conversão de 30% do reagente limitante. Calcule também a quantidade em quilogramamol de oxigênios restantes para uma conversão de 30% do limitante. Bom, esse exercício aqui é um exercício fácil, mas ao mesmo tempo tem sua complexidade. Vamos pensar aqui estrategicamente e começar aqui do início. Primeiro de tudo, monta o fluxograma, tá? Montando o fluxograma, então eu vou botar aqui ao lado, né? Fluxograma. Vamos montar esse fluxograma, então eu tenho uma entrada em um reator e eu tenho uma saída. Então, fluxograma simples, tá? Monta os dados, né? Coloca nesse fluxograma os dados iniciais que você tem desse problema. O que eu tenho de dados iniciais desse problema? Eu tenho o quê? As frações molares, que são esses números aqui, ó, em percentuais, tá? Só que fração é um número que vai de 0 a 1. Então, a alimentação molar contém 10% de propileno, 12% de amônia, 78% de oxigênio. Isso quer dizer que eu tenho, então, uma fração de oxigênio de 0,78, ok? Eu tenho uma fração de amônia, eu vou simbolizar aqui pela letra N, de 0,12, e eu tenho aqui uma fração de polipropileno, não, de propileno, tá? Que eu vou simbolizar pela letra C, tá bom? Só. Agnes, essas letras tem algo especial? Não, nada especial. Eu escolhi aqui aleatoriamente, poderia ter escolhido outra coisa. Vou falar que a vazão molar da corrente de entrada, eu vou chamar de corrente 1, tá? Eu não sei, ok? E a vazão de saída da corrente 2, que eu vou chamar de 2, tá? Sei quais são as composições de saída? Também não sei. Eu posso ter o que aqui? Vamos pensar aqui abstratamente, né? Quer dizer, vamos abstrair do problema que a gente está se propondo a resolver. Eu terei provavelmente, possivelmente, né? Se eu reajo tudo, eu posso ter um ou outro reagente sobrando, né? Algum reagente de entrada sobrando na saída, tá? Mas na teoria eu teria o quê? Eu teria a acrilonitrila, que eu vou simbolizar pela letra A, na corrente de saída. Eu tenho água, que eu vou colocar aqui H2O, tem uma fração de água. E se eu não reagir toda, ou o propileno, ou amônia, ou oxigênio, provavelmente eu terei aqui Y de oxigênio, uma fração de amônia e uma fração de propileno, ok? Se eu não reagir toda a corrente de entrada, tá? Então, eu vou colocar aqui uma observação, né? Caso não haja reação completa. Tá? Então, esse aqui é o que? É uma abstração a gente está fazendo aqui. Então, possibilidades para esse problema aqui, tá? Tendo em vista até esses dados aqui que ele me deu. Perfeito. Já abstraí, já estou aqui imaginando que terei que assumir deixa eu escolher uma cor linda aqui. Terei que assumir uma condição de base de cálculo, porque não tenho vazão de entrada e nem de saída aqui, tá? Então, eu vou assumir uma base de cálculo para facilitar aqui nos nossos cálculos, tá bom? Então, aqui, assumirei
a base de cálculo. Tá? De vazão da entrada vai ser 100 kg/mol por hora. Tá? Então, eu estou assumindo essa base de cálculo aqui para facilitar as nossas contas. Escrever sem linha é escrever torto. Tá? Perfeito. Vamos para os cálculos? Bom, esse tipo de cálculo aqui eu gosto sempre de montar tabela, tá? Tabela. Por quê? Você já consegue visualizar muita coisa com essa tabela. Nessa tabela aqui, na primeira tabela que a gente está se propondo a fazer, se você perceber, primeiro de tudo ele quer saber aqui qual o reagente limitante, qual a porcentagem de excesso dos demais reagentes. Só por essa tabela, tá, que a gente vai montar, para uma hipótese de 100% de conversão, a gente já vai ter esses percentuais, porque eu quero saber o quê? Percentuais de excesso, tá? Excesso para assumindo uma conversão de 100%, ok? Então, eu tenho que assumir conversão de 100% e fazer esses cálculos aqui. Bom, já coloquei aqui minha condição, assumindo 100% de conversão. Nessa tabela eu tenho aqui reagentes. Quem são esses reagentes? Mais uma vez, eu tenho aqui propileno, amônia, oxigênio, produzindo acrilonitrila com água, tá? Ele te deu a reação e te deu a estequiometria da reação. Isso quer dizer que aqui nessa primeira linha eu preciso colocar quais são os números de mols estequiométricos dados lá pela equação inicial. Então, eu não vou pegar minha equação inicial, eu tô com ela aqui ao lado e já vou colocar aqui ao lado. Você vai lembrar que é 1 para 3 meios, lembra? Eu falei, olha, 3 meios de oxigênio para 1 para 3. Vamos torcer para que eu escreva reto, né? Não escreva muito torto, né? Escrever reto, ok, mas escrever muito torto vai ser chato. Beleza. Alimentados. Quantos mols foram alimentados? A partir dos valores que eu tenho aqui, das frações, e do que eu assumi aqui para minha base de cálculo, que eu já vou até colocar aqui, ó, 100 kg/mol por hora, tá? 100 kg/mol por hora. Eu já sei que, essa aqui é uma conta fácil. 100 vezes 0,78 vai dar quanto? 100 vezes 0,12, 100 vezes 0,10. Então, esses cálculos você vai fazer para colocar o número de mols alimentados, ok? Então, essas continhas aqui que a gente faz para colocar o número de mols alimentados. Eles somados, obviamente, tem que dar 100 mols. Deixa eu escolher uma cor linda aqui para escrever esses valores. Ok. Então, eu tenho 10, eu tenho 12, eu tenho 78. Agnes, são alimentados produtos? Não. Então, aqui vai 0. Existe a possibilidade de eu alimentar produto? Existe. Em alguns casos, você vai ter que colocar valores aqui, tá bom? Nesse caso específico desse exercício, não, ok? Número de mols alimentados dividido pelo estequiométrico. O que eu quero com esse valor? Então, eu vou fazer 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 é 10, ok? Agora, eu quero 12 dividido por 1. É o quê? 12. 78 dividido por 3 meios. Vai dar 52. Tá? Aqui, não faço esse cálculo, porque eu não tenho alimentação. Então, eu já vou até botar uns tracinhos aqui bonitinhos, ok? Daqui, você lembra da sessão anterior que a gente explicou? A gente explicou quem seria o limitante da história, né? O limitante da história é aquele que vai ter o seu menor valor, certo? Quem é o limitante da história? O limitante da história é aquele que vai ter o seu menor valor. Então, a gente fez esses cálculos dentro do que a gente estava se propondo nas últimas sessões, né? Então, se eu tenho
aqui, o reagente limitante, né, que é aquele que limita a reação. Ou seja, ele vai se esgotar antes dos demais reagentes. Ele representa, então, a menor relação entre número de mols alimentados pelo número de mols estequiométricos, tá? Então, essa menor relação tá aqui simbolizado, então, deixa eu... por esse número 10, ok? Então, esse aqui tem a menor relação entre todos, tá? Então, esse aqui é o limitante da história, entre todos os outros valores, ok? Então, esse aqui é o limitante da história. Eu calculo ele para entender com base em que, né, eu vou trabalhar dentro desse exercício. Então, fizemos aqui a primeira parte, quem é o limitante já é o CH3. Então, esse aqui, ó, C3H6, na verdade. Tá? Perfeito. Você já tá aqui, ó, com a vida ganha. Percentual de excesso, tá? Percentual de excesso. Para que eu calcule o percentual de excesso, eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular o quanto forma, o quanto reage, tá? Então, no caso do limitante, ele reage o quê? Se eu tenho conversão de 100%, ele reage o quê? Inteiro. Inteirinho. Ou seja, vou colocar uma cor linda aqui. Ou seja, eu reajo os 10. Tá? Então, se eu reajo 10 de C6H6, eu tenho que... e ele tem uma estequiometria de 1:1 com a amônia, eu tenho que reagir o quê? 10 aqui também, certo? E se aqui eu tenho uma relação de 3 meios, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? 1 está para 3 meios, assim como 10 vai estar para X. Quem vai ser esse X? Então, você vai fazer lá a continha de padaria, né? Então, vai colocar aqui 1 está para 3 meios, assim como 10 está para X. O que você vai fazer aqui? Vai fazer a continha de padaria lá, vai fazer 3 vezes 10 divididos por 2, que vai ser X igual ao quê? A 15, correto? Tá? Então, essa aqui é uma continha de padaria. Eu não vou nem deixar aqui registrada, mas você já entendeu, né? Então, você já entendeu que é uma continha de relação de regrinha de 3, tá? Mesma coisa o que? Para produtos, eu tenho formação de produtos aqui. Então, se eu reagir 10, nesse caso aqui, do C6H6, e eu tenho uma estequiometria de 1:1 para a formação da acrilonitrila, é isso, né? Formação de acrilonitrila, isso mesmo. Eu vou formar o quê? 10. Eu vou colocar em outra cor linda aqui, uma cor mais bonita. Aqui, 10. E se eu tenho uma relação de 1:3, eu vou formar o quê? 30 mols, tá? Agnes, o que é isso aqui? Número de mols, quilograma mols. Tudo isso aqui tá em unidade, esses valores aqui, né? Tá em unidade de quilograma, mol, hora, tá? Todo mundo. Quilograma, mol, hora. E aqui também, quilograma, mol, hora, tá? E aqui, quilograma, mol, mol, hora. Perfeito. Excesso é um percentual, tá? Vamos aqui para linha final, o número de mols final. O que quero dizer com o número de mols final? Você já entendeu que o limitante é aquele que vai ter o menor valor aqui dentro dos demais reagentes, tá? Menor relação alimentação estequiometria, ok? Então, menor valor, o 10. É esse que manda nos cálculos aqui todos, tá? É esse que eu vou levar junto com quem? Com os valores da estequiometria aqui, do reacional, tá? Esse cálculo do número de mols final, o que vai ser? Vai ser o quê? Se eu alimentei 12 e eu reagi 10... qual o número de mols final? Aqui, 2, certo? Se eu alimentei 10 e eu reagi 10, o que eu vou ter aqui no final? 0, certo? Se então, aqui eu tenho 2, e aqui eu vou ter o quê? 52 menos 15. Menos 15, que vai ser... 52 menos 15. 37. E aqui, 10 e 30. Tá? Agora, eu tenho que calcular o quê? Percentual de excesso. Como que eu vou calcular o percentual de excesso? Gente, só para deixar bem organizadinho aqui,
Esse aqui é o quê? O limitante. Tá? Limitante. E o percentual de excesso, como que eu vou calcular? A partir dessa forma. Número de mols alimentados, tá? Menos o número de mols que reage na situação, tá? Parênteses, dividido pelo número de mols o quê? Que reage. Vezes quem? Vezes 100, que é um percentual, tá bom? Olha só, tá super torto isso. Gente, ok. Se eu tenho essa fórmula aqui, eu tenho que calcular os percentuais de excesso agora. Como que eu vou fazer, então? Eu vou fazer... Você concorda comigo que o limitante não tem excesso? Ou seja, aqui não existe esse valor aqui para o limitante, né? Como que eu vou calcular, então, o percentual de excesso da amônia? Número de mols alimentados. Vou fazer aqui direto na calculadora e vou falando aqui, vou ditando a conta aqui com vocês. Alimentados é 12. Menos o que reagiu. Reagiu o quê? 10. Opa, 10. Divididos por quanto? Dividido pelo quanto reagiu. Reagiu o quê? 10. Vezes quanto? Vezes 100. 20. Ou seja, 20%. Tá? Isso aqui é um percentual, né? Já falei isso umas 15 mil vezes. Vamos fazer o próximo, oxigênio. Alimentei quanto? Alimentei 78. Menos o que reage. Reage 15. Divididos pelo quanto reage, que é 15. Vezes 100. 420. Tá? Não tem excesso nos produtos. Perfeito. Aqui eu já tenho o quê? Eu tenho percentual de excesso de amônio e oxigênio. Eu tenho quem é o limitante, tá? Então, eu já respondi o quê? A letra B. Então, sucesso essa questão. Então, na letra A, C6H6. A letra B, então, eu tenho percentual de excesso de oxigênio, que é igual a 420%. E eu tenho percentual de excesso de amônia, que é 20%. Tá? Só para deixar registrado aqui a continha nossa. Perfeito. Então, essa equação aqui foi utilizada para o nosso trabalho aqui. Deixar ela bonitona aqui, bem pintada, tá? Vamos, então, parte 2. Porque eu sou preguiçosa, eu vou duplicar aqui tudo, tá bom? Senão você não se estresse comigo. Porque eu vou... Agora eu tenho 30% de conversão. Eu vou mudar de cor aqui, só para você não visualizar, tá? Quem vai continuar, quem não vai continuar aqui? Bom, a parte do reage e forma vai ser tudo diferente. Tá? Ai, não. Apagar. Que mais? Alimentados. É isso mesmo. Essa é a parte final, só que vai mudar. Então, só por uma questão de praticidade mesmo aqui, né, pra mim, eu acabei duplicando aqui as tabelas, né? Só porque pra mim fica mais simples, ok? Então, vamos fazer, então, essa tabela para 30% de conversão, tá? De conversão. Não, quero uma outra cor. Aqui, acho que essa cor fica mais bonita. Tá. Reage e forma. Se eu tô falando que vai reagir 30%, isso quer dizer que aqui no limitante reage 10 vezes quanto? 0,3. Eu vou até
pôr esse 0,3 em outra cor aqui, que é o rosa, tá? Ou seja, aqui só vai reagir 3 kg/mol por hora, tá? É esse valor aqui de 3 que nós vamos usar para fazer todos os cálculos seguintes. Ou seja, se reage 3 mols de C6H6 e a estequiometria de 1:1 para 3 meios para 1 para 3, isso quer dizer que eu reajo aqui 3 mols, kg/mol por hora, aqui 4,5, tá? E eu formo na consequência 3 kg/mol por hora e 9 kg/mol por hora. Agnes, como você fez essa conta? Se 1 está para 1, assim como 3 estará para x. 1 está para 3 meios, assim como 3 estará para x. 1 está para 1, assim como 3 estará para x. 1 está para 3, assim como 3 estará para x. Aí eu achei o 9, tá? Então, essa foi a continha que eu fiz. Conta de padaria, gente. Coisa simples. Coisa simples. Bom, então, qual vai ser o número de mols final, tá? Qual vai ser o número de mols final? Vou mudar de cor de novo, que eu tô colorida hoje. Tô pensando em arco-íris, tô pensando em coisas diferentes. Isso quer dizer que o número de mols vai ser 10 menos 3. Vai ser 7. Aqui vai ser o quê? 12 menos 3, vai ser 9. Aqui vai ser o quê? 78 menos 4,5, que vai ser o quê? 73,5. Aqui vai ser o quê? Número de mols final é 9, é 3 e 9. Não tem outro número aqui. Percentual de excesso. Aqui, eu tenho percentual de excesso do limitante? Não. Eu não tenho percentual de excesso do limitante. Não tenho percentual de excesso de produtos, mas eu posso calcular, então, para o nitrogênio e para o oxigênio. Como que eu vou fazer essa conta? Usando a mesma equação anterior. Alimentados de amônia, né? Quanto que eu alimentei de amônia no processo? 12. Quanto que reagiu? Agnes, quanto que reagiu? Reagiu 3. Dividido pelo quanto reagiu, vezes 100. Isso quer dizer o quê? 300%, ok? O outro, como eu calculo? Alimentei quanto? Alimentei 78, menos o que reagiu? Reagiu só 4,5. Dividido pelo quanto reagiu, que é 4,5, vezes 100, vai dar um número gigante, Agnes, é isso mesmo? É isso mesmo, um número gigante. 1.633%. Eu vou deixar assim, eu não vou colocar as casas depois da vírgula, mas é 3, vai uma dízima, né? Então, é isso. Agnes, é isso que a questão pergunta? É isso, tá? Calcule em quilograma-mol de acrilonitrila produzidos na conversão de 30% do limitante. Quanto que eu produzi? 3 kg/mol por hora, tá? Então, na letra, vou usar a mesma cor. Tomara que eu ache a cor, né? Senhor amado. Aqui. C. Quanto que eu produzi? 3 kg/mol hora. Letra D. Pergunta é, calcule os quilograma-mols de oxigênio restantes para uma conversão de 30% do reagente limitante. O quanto que restou. Então, ou seja, o que eu quero aqui? Eu quero o número de mols final, tá? O quanto restou, que é o quê? 73,5 kg/mols de oxigênio. Então, é 73,5 kg/mols por hora. Bom, gente, esse exercício foi isso, um exercício legal a gente fazer essa tabela, legal fazer essa reflexão. Eu poderia ter perguntado aqui também qual é a composição de saída, aqui no caso da conversão de 30%. O que você faria? Você observaria
todo esse final aqui, somaria esse número de mols total que está saindo do processo, tá? Que vai ser o 7 com o 9, com o 73,5, com o 3 com o 9, e calcularia cada fração, tá? E eu teria fração desses reagentes aqui não reagidos, e eu teria fração de produtos também, tá bom? É isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo.